Olá a todos. Vamos dar continuidade ao estudo sobre os contos de fadas? Então, na psicanálise dos contos de fadas, segundo Bruno Bettelheim, o que ele traz? Bruno, ele não era psicólogo, ele se tornou um discípulo de Freud, ele era vienense também, e ele é, participou dos estudos, do grupo de estudo, e ele foi analisante de Freud. Então, ele se tornou um adepto e um entusiasta da psicanálise. E ele praticou, ele foi preso porque ele era judeu, ele ficou um ano dentro do campo de concentração, sofrendo terrivelmente, e após esse tempo ele saiu e se mudou para os Estados Unidos, onde ficou morando lá, se radicou lá. E lá ele desenvolveu um trabalho com as crianças que hoje em dia nós sabemos que são conhecidas com o diagnóstico de autismo. E na época em que ele trabalhou com isso, não se tinha tanto conhecimento a esse espectro e a maneira que funcionava. Então, ele considerava que os contos de fadas, eles ajudavam as crianças, tanto as crianças normais, quanto as crianças que sofriam de algum traço do espectro autista a se comunicarem de uma maneira mais efetiva com seus conteúdos internos. Então, dessa forma, essa possibilidade de contar histórias para as crianças, fazer com que essas crianças conseguissem se conectar. E ele próprio contava histórias para as crianças que estavam sendo cuidadas no instituto dele, o Instituto Ortogênico, que como ele chamava, onde essas crianças ficavam. E o que ele diz? Ali na página 13, ele vai dizer assim, ó, na verdade, em um nível manifesto, existe um nível manifesto e o um nível latente. O manifesto é aquele que aparece, o latente é aquele que fica internalizado. Em um nível manifesto, os contos de fadas ensinam pouco sobre as condições específicas da vida na moderna sociedade de massa. Estes contos foram inventados muito antes que ela existisse. Então, significa que os contos de fadas não são para o conteúdo manifesto, e sim para o conteúdo latente. Através deles, dos contos, pode-se aprender muito mais sobre os problemas interiores dos seres humanos e sobre as soluções corretas para seus predicamentos em qualquer sociedade. É de que com qualquer outro tipo de histórias dentro de uma compreensão infantil. Como as crianças em cada momento de sua vida está exposta à sociedade em que vive, certamente aprenderá a enfrentar as condições que lhe são próprias, desde que seus recursos interiores o permitam. Exatamente porque a vida é frequentemente desconcertante para a criança, ela precisa ainda mais ter a possibilidade de se entender neste mundo complexo com o qual se deve aprender a lidar. Então, isso é uma aprendizagem que é propiciada e mediada pelos pais ou os cuidadores, né? E na medida em que esses pais estão instrumentalizando a criança de forma simbólica, pelas palavras, a reconhecer seus próprios sentimentos diante das manifestações do mundo e poder assim ter um domínio sobre isso, isso vai enriquecer e instrumentar a criança a lidar com as mais diversas situações que acontecer no mundo. Para ser bem-sucedida nesse aspecto, a criança deve receber ajuda para que possa dar algum sentido coerente ao seu turbilhão de sentimentos. Na verdade, tanto os pais quanto a escola ajudam nisso, a criança a nomear seus sentimentos.
a nomear primordialmente a fome, depois a sede, depois a necessidade de alimento. Essas são as três principais, a introdução à palavra, né? Tanto que a criança vai aprender a falar em primeiríssimo lugar, ela vai pedir comida, mamar, no decorrer, quando vai se enriquecendo a linguagem da criança, a criança vai tendo acesso cada vez mais aos seus sentimentos. Quando ela tiver um vocabulário rico o suficiente para poder discernir entre os objetos que a circundam dentro da casa, nomear as pessoas, pai, mãe, irmão, tata, os apelidos que se dão dentro de casa. E depois disso vai aprendendo a nomear os sentimentos e nomeando o sentimento de medo, de alegria, de estados de cansaço, de sono. Todas essas articulações necessárias vão sendo ensinadas à criança para que ela possa reconhecer por palavras e manifestar isso para as outras pessoas. E a partir disso, ela pode reconhecer também quando ela gosta de algumas pessoas e quando ela não gosta. Ela pode manifestar o amor como manifestar a falta de amor. Ela diz, eu não gosto daquela pessoa, ou eu amo aquela pessoa. As crianças aprendem a reconhecer o sentimento que tem em si das outras pessoas. E nas adversidades, quando as crianças sentem raiva também, a lidar com essa raiva, a reprimir o desejo de agressão aos coleguinhas ou até mesmo aos adultos, ter controle sobre isso e saber o que fazer com esse sentimento, que é, na verdade, dar palavra a ele, né? Isso que é o que se faz com o sentimento. Então, isso que o Bruno Bettelheim está dizendo aqui é que as histórias, elas permitem que a criança reconheça nos personagens aquilo que ela própria sente. Então, desta forma, um enriquecimento de talvez sentimentos que ela não teria acesso se não fosse por esta forma, ficaria no campo do desconhecido dela. Embora ela pudesse ver no mundo, talvez por não ter uma palavra adequada para isso, a história vem em seu socorro, dizendo desses sentimentos, né? Na história da Cinderela, o sapatinho, o que nós vemos é uma criança que não consegue se comunicar com o pai, porque perdeu a credibilidade perante o pai, e ela se submete aos comandos da madrasta, que é uma mãe má, mas ela aprende a fazer as tarefas da casa que todas as mulheres em um certo ponto necessitam aprender, como todas as pessoas do nosso tempo, né? Ela é designada para essa tarefa, que no momento em que Charles Perrault fez esse livro, essas tarefas eram designadas como humilhantes. Então, era uma criança que, embora tivesse uma beleza física, essa beleza física em casa não representa nenhuma fortuna, nenhuma sorte e não significa nada. Isso significa que a criança pode ser muito linda, muito bonita, mas em casa isso não tem nenhum tipo de favorecimento em relação a isso. O que acontece com a Cinderela é que a beleza dela vai se sobressair quando ela sai do seio familiar. Então, isso significa que as pessoas em seus lares, elas são apreciadas pelo que são, não pela aparência que tem. Então, uma criança, lógico, pode ser bonita, pode ser feia, mas isso não não tem mérito algum dentro de casa. O que a pequena Cinderela fica muito claro ali é que o valor dela estava naquilo que ela podia fazer de bem à comunidade familiar, que a ela foi designada a tarefa de limpar a casa, limpar as calçadas, e você vê que na história ela tinha muito prazer
em arrumar o cabelo das irmãs, que a princípio eram as irmãs, na história eram filhas da madrasta, não eram irmãs de sangue dela. Então, pressupõe aí uma desconexão amorosa, a princípio, né? E as irmãs mais velhas se pondo a tirar, fazer bullying, o que nós chamamos hoje em dia, né? Que é o bullying, mas que não é outra coisa senão a rivalidade entre os irmãos, que isso acontece em todas as famílias. A rivalidade sempre visa, assim como a história de Caim e Abel, né? A ganhar o amor do pai e da mãe, principalmente o amor do pai. Então, a rivalidade é para ver quem é mais amado. E na história da Bela Cinderela, o amor que ela encontra não é o do pai, e nem o amor das irmãs, mas o amor de um homem fora do circuito familiar. Um homem de valor, que esse fica constatado porque Charles Perrault coloca como filho do rei, um príncipe, e então de alto valor social, e é nisso que uma mulher de valores corretos, essa é a mensagem da história, né? Suportando as agruras da rivalidade da mãe, da madrasta e das irmãs, o que ela obtém, aceitando essa rivalidade sem contestação, que ela recebe o amor de um homem de alto valor social. O que vemos aqui, então, é que é necessário que as ideias sobre a forma de colocar ordem na casa interior e, com base nisso, ser capaz de criar ordem na própria vida. Assim também é necessário que se requer da história uma educação moral de um modo sutil e implícito, que isso conduza às vantagens do comportamento moral adequado, não através de conceito ético abstrato, mas daquilo que lhe parece tangivelmente correto e, portanto, significativo, coisas pelas quais vale a pena se sacrificar para obter. Então, quando nós vemos que a Cinderela não portava as melhores roupas externas, mas tinha o melhor caráter, ela foi premiada por isso, tendo essa boa madrinha que lhe deu as condições necessárias depois para que a aparência externa estivesse coerente com sua aparência interna. Está bom por hoje? Continuamos na próxima.